Ah, ok. Uhum. Deixa eu colocar um ok aqui. Pronto. Oi, queridas, a paz do Senhor, que alegria estar aqui de volta. Quero agradecer imensamente a irmã Cleides, né, por essa oportunidade, por confiar em mim, né, essa oportunidade. Desde o dia que ela me falou, uma grande alegria tomou conta do meu coração. Eu sempre brinco quando eu vou ministrar a palavra que eu não sei cantar, não sei cantar nada, mas uma das coisas que eu mais gosto é de falar de Deus, falar do amor de Deus, da proteção, do que Deus tem feito em nossas vidas. Eu tenho muitas vitórias para contar no ano de 2025 e certamente vão ter em 2026. O nosso Deus, ele é aquele que quando colocamos os nossos joelhos no chão, nós recebemos a vitória de Deus. Não é isso, irmãs? Eu queria falar com as irmãs que eu sou aqui da cidade de São Mateus, da mesma cidade da Cleides, né, Cleides? E no Espírito Santo, sou da primeira igreja evangélica, Assembleia de Deus. Nosso pastor é o pastor presidente, pastor Cleison Gomes, um homem de Deus, um homem abençoado, uma bênção de Deus na nossa vida. Ele e a esposa são pessoas assim que você pode contar a qualquer momento, porque eles são bênção mesmo. Mas, irmãs, hoje eu orei muito, pedi muito a Deus que eu trouxesse uma palavra aqui, mais uma vez, que pudesse falar aos nossos corações, porque cada vez que eu ministro também fala ao meu coração. Eu desejo muito que cada uma de nós saia daqui hoje fortalecida, saia crendo cada vez mais que existe um Deus poderoso, um Deus que pode nos dar a vitória em todos os momentos. Mesmo que a gente muitas vezes diga, está tão difícil, mas pode ter certeza que Deus está te ouvindo, Deus vai te dar a vitória no momento certo. É tudo no tempo de Deus. Eu aprendi isso nesse ano de 2025. Tudo no tempo de Deus. Apenas precisamos confiar. Então, irmãs, quando eu estava pensando sobre isso, me veio à mente Daniel. E eu gostaria que as irmãs abrissem aí a palavra do Senhor no livro de Daniel, no capítulo 6. Quem tiver com a palavra, se não, pode me ouvir. Daniel, no capítulo 6, no versículo 10. Tem uma passagem que fala muito ao meu coração, que representa muito do que eu vivi nesse ano de 2025, mas que Deus me deu a vitória porque o meu joelho foi colocado no chão. Eu tenho certeza disso. E então me lembrei de Daniel. Daniel 6,10 diz que assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E três vezes no dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Essa palavra fala muito ao meu coração, irmãs. E vocês vão entender como é que Deus colocou essa palavra no meu coração. Nós já sabemos que onde há joelhos dobrados, não há batalhas perdidas. Queria que cada irmã agora, no seu coração, repetisse comigo. Onde há joelhos dobrados, não há batalhas perdidas. Onde há joelhos dobrados, não há batalhas perdidas. Glória a Deus. Nós sabemos também que Daniel era um judeu, exilado na Babilônia, vivendo numa terra pagã, servindo a reis estrangeiros, mas mantendo a sua fidelidade a Deus. Daniel, ele foi alvo de conspiração, de intriga, de fofoca, tudo isso por causa da sua fé, da sua integridade. As pessoas invejosas convenceram o rei a assinar um decreto proibindo oração a qualquer deus ou homem que não fosse o rei. Foram lá, fizeram uma intriga, por quê? Porque eles sabiam que 3 vezes por dia
Daniel se colocava de joelho e orava ao seu Deus. Mas vejam que coisa mais linda. Mesmo sabendo do decreto, Daniel não se escondeu, nós acabamos de ler, não se intimidou. Ele voltou para casa. Ele se colocou de joelhos no mesmo local. O nome disso é confiança, o nome disso é fé, o nome disso é integridade. Ele sabia que ele iria morrer. Ele sabia, mas ele também sabia o Deus que ele servia. Então Daniel foi ali, dobrou os joelhos, como sempre fez. Então, quantas vezes nós olhamos e pensamos, estamos cercadas, não temos saída, como se tudo ao nosso redor conspirasse contra nós mesmos. Quantas situações nós estamos passando e que nós nos sentimos cercadas, como se a nossa fé fosse testada até o limite. Daniel passou por tudo isso. A fé sendo testada até o limite. Eu também, irmãs. Foi daí que veio essa minha pregação. Foi aí que eu pensei o quanto eu fui testada nesse ano de 2025. Irmãs, eu comecei o ano de 2005 com um divórcio, saindo de um relacionamento narcisista. Foi o melhor momento da minha vida. Eu voltei a ser quem eu era. Eu estava com a autoestima lá embaixo, eu estava sem direção, sem rumo, com a vida financeira ruim, tudo na minha vida estava ruim. Mas eu orei e pedi a Deus e Deus disse, eu vou te dar uma oportunidade para você se divorciar. Se você não se divorciar, você só tem um ano de vida porque eu vou te recolher. E eu disse, não, Senhor, eu tenho muito nessa terra a fazer. Então eu vou me divorciar. E Deus providenciou todas as coisas para que eu divorciasse. E eu saísse bem, irmã, sem nenhuma lágrima, feliz, voltando a ter minha vida como eu tinha. Uma vida feliz. Aí você pensa assim, acabou, agora tá tudo bem, vou viver feliz. Irmãs, minha sobrinha no meio do ano parece uma menina de 23 anos, formada em medicina veterinária, me aparece com um problema no útero e já em estágio avançado. E eu me lembro que eu mandei uma mensagem para o pastor Cleison e disse, pastor, minha sobrinha está assim, 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 vamos fazer mais um exame. Ele disse, minha irmã pode confiar. Só ora. E quando veio o último exame, ela não tinha mais nada. E aí você pensa, irmã, que acabou. Não, não acabou, irmão. Em novembro, meu irmão vai fazer um exame de rotina com a veia entupida. Lá vai, né? Vamos resolver isso. Mais uma vez, Deus deu a vitória. Meu irmão foi lá, fez angioplastia, saiu muitíssimo bem, não tinha mais nenhum problema no coração. Era só aquilo ali. Acabou. Muito bem, nós tivemos um congresso em outubro, e no último dia, no domingo, era a minha escala de trabalho na igreja. Eu ia contribuir lá, trabalhando com as irmãs no almoço, servindo almoço para os pastores, para os irmãos, né, que estavam lá de fora. E aí, nesse último dia, que era um domingo, 19 de outubro, minha mãe me liga às 5 horas da manhã e diz, minha filha, vem aqui que eu estou passando mal. Eu chego lá, a pressão da minha mãe estava em 22, 12, e eu levei ela para o hospital. Chegou no hospital, controlaram a pressão, mas eu pedi ao médico para fazer um eletro. Na hora que estava fazendo o eletro, minha mãe infartou. E foi terrível, né? Eu assistindo tudo aquilo, ela infartando e eu na frente, o médico socorrendo e tal. E aí, conclusão, minha mãe foi para a sala de cirurgia. 89 anos. Lá, dá aquele desespero na gente, normal, né? Eu não estava com essa fé de Daniel, não, tá? Confesso para as irmãs. Me deu um desespero. E aí uma irmã me mandou uma mensagem assim. Irmã Adriana,
Foca em Jesus. E naquele momento eu me coloquei de joelhos ali no hospital. Irmãs, minha mãe de 89 anos passou por uma angioplastia, foi para UTI, saiu de lá falando, conversando. 10 dias depois eu estava em casa e tudo maravilhoso. Nem parecia que aquela senhorinha de 89 anos tinha passado por uma angioplastia. E aí você pensa que acabou? Não. Um outro domingo eu me preparava para ir para a igreja, ela disse: minha filha, vem aqui. Quando eu cheguei lá, eu não podia respirar. E aí eu levei para o hospital, ela com muita dificuldade para respirar. Quando chegou lá, ela estava com pneumonia e um derrame na pleura. Mais 10 dias de UTI, mais 10 dias, mais 12 dias de hospital, e para a honra e glória do nome do nosso Deus. Toda vez que a gente coloca o joelho no chão, a vitória vem, a conquista vem. Então, irmãs, eu estou passando aqui hoje para dizer a vocês que no ano de 2026 eu passei por muitas coisas boas, muitas, mas também passei por muitas coisas que deixam a gente, muitas vezes, assim: meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Como eu estou passando por tudo isso? Parece que a nossa fé está sendo provada até o último minuto da nossa vida. Mas eu quero lembrar as irmãs como eu me lembrei que Daniel passou por isso. Daniel passou ele pela morte. Olha, tem um decreto assim: se colocar de joelho diante de outro Deus, de outro homem, morre. Imaginem a aflição. Ele se sentiu cercado. Tudo ao redor parecia que estava contra ele. E sua fé ali sendo testada. Ele estava numa terra estrangeira, ele não tinha para quem pedir socorro, cercado de inimigos invejosos. Não é isso? Ele era o alvo da inveja. Primeiro porque ele era bonito, porque não quis comer os manjares do rei, se alimentava, né, de outras coisas que Deus colocou no coração dele, de verduras, frutas, né? Ele não participava do manjar do rei. Mas um decreto foi assinado, queridas. Dizia que ninguém podia orar a outro Deus além do rei. E o que Daniel faz então? Ele volta para casa. Ele entra no quarto, abre as janelas e dobra os joelhos. Ele sabia que estava colocando a vida dele em risco, ele sabia disso. Mas ele escolheu continuar fazendo o que sempre fez: orar, confiar e agradecer. Orar, confiar e agradecer. Por quê que Daniel estava fazendo isso? Porque ele tinha certeza que onde há joelhos dobrados, não há batalhas perdidas. Onde há joelhos dobrados, não há batalhas perdidas. E tem 3 coisas importantes para nós aprendermos esta noite. Primeira coisa, Daniel, ele não se escondeu da ameaça. Daniel não se escondeu da ameaça. Ele enfrentou com fé. Daniel, quando ele soube que aquela escritura estava assinada, Daniel não se fez de vítima, não correu para os amigos para se lamentar, ele não murmurou, ele não se revoltou. Irmãs, que inveja de Daniel, tá? Olha, ele não se fez de vítima, não correu para os amigos para se lamentar, não murmurou e nem se revoltou. Ele fez o que sempre fazia. Ele orou. Isso nos ensina algo poderoso, queridas. Sabe, talvez você esteja enfrentando um momento difícil na sua vida, uma ameaça. Começa no trabalho, um diagnóstico, uma crise familiar, uma perseguição, uma injustiça. Mas Deus está mandando te dizer hoje: volte para o quarto, dobre os joelhos
Eu ainda estou no controle. Oh, glória, aleluia. Ai, que coisa mais linda. Olha, Deus está dizendo para você, volte para o seu quarto. Dobre os seus joelhos, eu ainda estou no controle. Não tenha medo de ameaças e nem se esconda. Não se esconda da ameaça. Esse é o recado de Deus. A primeira coisa que nós temos que aprender hoje com Daniel. Então, irmãs, eu penso muito no que eu fiz. No que eu fiz, eu não me escondi. Eu estava no hospital, mas eu não me escondi. Eu coloquei meu joelho no chão. Deus me deu a vitória. Toda vez eu coloquei o joelho no chão, eu continuo colocando o joelho no chão, eu continuo tendo intimidade com esse Deus maravilhoso. Segunda coisa que nós podemos aprender nessa noite, que ele não esperou a crise para começar a orar. Muitas vezes, nós ficamos esperando ter um problema para orar, né? Mas Daniel já tinha vida com Deus. Olha que lindo. 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Daniel, ele não começou a orar porque estava com medo. Ele já orava. Ele já tinha intimidade com Deus. Ele já tinha constância. Sabe, às vezes eu fico pensando, quantas vezes eu estou no meu carro, nesse momento agora eu estou inclusive no meu trabalho, viu, irmãs? De uma hora ali para vir aqui falar um pouquinho de Deus para nós, né? Sabe, eu fico, e às vezes eu vou atender em outra cidade, eu vou dirigir, venho dirigindo aqui para o meu trabalho e eu venho conversando com Deus. Eu venho falando com Deus, eu venho agradecendo. E é uma intimidade tão grande você poder ouvir a voz de Deus. Quantas vezes Deus disse para mim assim, diminui a velocidade. Eu estou lá em 120, ó. Aí ele diz, diminui a velocidade. E eu venho para 70. E quando eu me deparo com a carreta na minha frente e dá tempo de sair. Sabe o que é isso, irmãos? Você tem intimidade com Deus. Você está ouvindo a voz de Deus dizendo, diminui a velocidade. Porque você não sabe o que tem lá na frente. Isso é intimidade com Deus. Deus está dizendo para nós hoje, tenha intimidade comigo, porque eu estou no controle da sua vida. Mas que isso seja uma constância na nossa vida. Muitas vezes nós queremos escolher livramentos sem termos semeado intimidade com Deus. Como conseguir livramentos sem ter intimidade com Deus? Irmãs, são tantas vitórias que Deus me deu nesse ano. Livramento de morte que Deus me deu nesse ano. Eu poderia passar a noite toda aqui contando para as irmãs. A intimidade que eu tenho com Deus é linda, é maravilhosa. Deus fala comigo, eu ouço a voz de Deus. E isso é lindo. Então, Deus quer mais do que orações desesperadoras. Ele quer relacionamento. Mas não é um relacionamento superficial. Deus quer relacionamento profundo, ele quer intimidade, não quer formalidade. Tem um louvor que diz isso, não é? Deus não quer formalidade, Deus quer intimidade. É isso que Deus quer da gente. O segredo da vitória de Daniel não foi a oração na hora do período. Preste atenção, não foi a oração na hora do período. Foi a oração de todos os dias de Daniel. Foi a oração de todos os dias de Daniel. Quando o decreto veio, irmãs, ele não precisou correr para construir um altar. O altar já estava erguido. Daniel não precisou construir um altar. O altar já estava erguido. Ele já tinha intimidade com Deus. Então, queridas, vamos começar cada vez mais a construir essa intimidade com Deus antes da ameaça, antes da cova. Vem o quarto. Antes da guerra, vem o joelho dobrado. Não espere a crise para você, então, começar a orar. Comece a orar. Olha, Daniel dava graça todos os dias. Se nós fôssemos olhar humanamente, não era para o rei nem ter assinado. Porque Daniel era um servo de Deus, ele era fiel, ele dava graças a Deus todos os dias, todo momento.
E você pensa, por que fez isso? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permite tantas coisas na nossa vida? Porque Ele quer ver hoje você tendo certeza que foi Ele quem fez. Foi Ele quem fez. É Ele quem nos dá a vitória. E nós precisamos nos fortalecer em cima disso. Porque muitas vezes esse colorido do mundo faz com que a gente esqueça que Ele é quem controla, que é Ele o dono de tudo. E nós nos esquecemos. Queridas, o ponto 3 é que Deus honra quem permanece fiel. Deus honra quem permanece fiel, mesmo dentro do problema. Não significa que nós não vamos passar por problemas. Vamos. Muitos. Mas Deus vai nos honrar. Porque nós temos intimidade com esse Deus maravilhoso. Deus foi lançado no colo dos leões, mas os leões não tocaram nele. Lembra disso, irmãs? Quantas vezes nós fomos jogadas em covas de leões, mas os leões não nos tocaram. Os leões não nos tocaram. Por quê? Porque quem anda com Deus nunca está sozinho. Quem anda com Deus nunca está sozinho. O mesmo Deus que viu Daniel orando em silêncio, mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Deus, ele não promete ausência nas batalhas, mas ele te promete presença em todas as suas batalhas. Em todas as suas batalhas. Deus é presente em todas as batalhas. Talvez o momento que você está passando, eu vou chamar de cova. Talvez a cova que você está agora seja de tristeza, de ansiedade, de solidão, de injustiça, de medo, de uma situação inesperada. Mas se você mantiver a sua fé, você vai sair dessa cova sem um arranhão na alma. Sem um arranhão na alma. É só você manter a fé. Você vai sair mais forte, você vai sair mais cheia de propósito, tendo mais e mais intimidade com Deus. Porque, queridas, o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele é fiel, amadas. Ele nos honra, ele luta por nós. Essa luta que você está passando, que eu passei muitas em 2025, todas elas eu tinha a presença de Deus, todas elas eu tive vitória. Se você me perguntar assim, irmã Adriana, qual foi a sua derrota? Não tive derrotas. Não tive derrotas. Eu tive vitórias. Eu contei algumas aqui para vocês. Mas eu tive muitas e muitas vitórias. Eu disse a vocês, eu tive livramento de morte, de acidente de carro, meu carro parado, eu parada na porta. E um carro deu ré e Deus mandou eu olhar para trás. E eu saí da porta. Ele parou. Ah, isso! Na porta do meu carro. Ele poderia ter me esmagado. Mas o meu Deus disse, olha para trás. Foi quando eu vi o carro vindo e eu saí. Então, irmãs, é isso, sabe? A gente nunca vai deixar de passar pelas lutas, pelos problemas, pelas dificuldades, sabe? Pelas crises de ansiedade, pelo medo. Mas é bom nós nos lembrarmos que Ele está no controle e Ele vai nos dar a vitória. Deus, Ele não está procurando perfeição. Ah, mas a irmã Adriana não é perfeita. Pois é, a irmã Adriana não é perfeita, não sou mesmo. Mas Deus, Ele está procurando fidelidade, Ele está procurando a entrega, Ele está procurando joelhos dobrados. É isso que Deus quer de mim, de você. Se você tem orado, 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 a resposta não chegou, eu quero te dizer, continue. Não pare, não desanime, não recue. Deus tem vitória para você. Daniel, ele não obteve a vitória na hora. Daniel obteve vitória na hora, irmãs? Não. Mas Deus esteve com ele todo o tempo.
Deus esteve tomando conta de Daniel. Os leões não tocaram nele. Porque se há joelhos dobrados, queridas, não há batalhas perdidas. A cova, ela pode existir, mas ela não tem poder sobre a mulher de Deus, sobre o homem de Deus, que vive de joelhos diante do céu. Deus honra quem permanece fiel. Então, hoje, irmãs, eu trouxe essa mensagem para vocês. 3 pontos importantes para você levar hoje no seu coração. Daniel não se escondeu da ameaça. Ele enfrentou com fé. Anotem isso, irmãs. Escreva isso. Daniel não se escondeu da ameaça. Ele enfrentou com fé. Segunda coisa foi que Daniel não esperou a crise para começar a orar. Ele já tinha vida com Deus. É o segundo ponto. Não vamos ser. Terceiro ponto, que Deus honra quem permanece fiel, mesmo dentro do problema. Deus honra quem permanece fiel, mesmo você passando pelos problemas. Então, irmãs, chegou o momento de você dizer: Deus, hoje eu te entrego todos os decretos que têm se levantado contra mim. Sabe, irmã, chegou a hora de você dizer de verdade: Deus, eu entrego a ti os decretos contra mim. E não são poucos, irmãs. Eu sei a batalha que cada irmã passa, mesmo sem conhecer vocês, mas se eu sentar com cada uma enfrenta uma batalha, eu também enfrento batalhas todos os dias. Mas sabe, entregue a Deus as suas batalhas, sabe? Deixa Deus resolver as suas batalhas, Ele vai resolver. Lembrem-se, Daniel não correu para amigos, Daniel não correu para reclamar, para murmurar, para chorar. Não, Daniel foi orar. Muitas vezes nós somos fracas, frágeis, e a gente quer sair contando a vida da gente para todo mundo. Ai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não, estou com a causa na justiça, mas aí eu vou pedir para o meu amigo, que é amigo do juiz, irmão, não pede não, entrega na mão de Deus. Diz, Deus, hoje eu entrego essa causa na sua mão. Deus, faça o melhor por mim. Tem essa intimidade com Deus. Eu me lembro de Moisés disse, eu quero te ver, Senhor. Ele disse, se tu me veres, tu morre. Mas nós estamos aqui para pedir e para Deus nos atender, se formos fiéis, se tivermos intimidade com Ele. Intimidade. Todas as vozes que tentam me calar, diga isso para o Senhor. Senhor, eu entrego a Ti todas as vozes que tentam me calar. Eu entrego a Ti, Senhor, os medos que querem me paralisar, querem me cercar, os leões que rugem ao meu redor. Eu entrego tudo isso, Senhor, a Ti. Chegou a hora, irmão, de você dizer isso para Deus. Deus, me ensina a ser como Daniel, como eu tenho pedido isso ao Senhor, constante, fiel, grato, mesmo quando tudo parece tão difícil, tão complicado. Então, imagina, irmãs, que é você ver sua mãe infartando, eu não sabia nem como era o infarto, mas eu presenciei, mas não perdi a minha fé. Não perdi. A única coisa que eu dizia era, Deus tenha misericórdia. Seja feita a tua vontade. Deus tem misericórdia. Seja feita a tua vontade. Se for para o Senhor prolongar os dias da minha mãe, que prolongue. Irmãs, eu não me desesperei, não. O médico, quando veio falar comigo, disse assim, olha, a situação da sua mãe é gravíssima. Ela vai fazer um cateterismo, mas eu preciso ser aqui no papel, porque eu não sei se ela volta. Mas eu me mantive firme, fiel ao Deus que eu sirvo, que Deus ia dar uma saída. Era um momento complicado, irmãs? Era. Era um momento difícil? Era. Mas eu orei e Deus me deu a vitória, porque um joelho no chão é certeza de vitória. Queridas, Daniel, ele nos ensina que a verdadeira força não está nas mãos, mas está nos joelhos dobrados,
está na intimidade com Deus, está na fidelidade a Deus. Que nós possamos ser uma geração de joelhos dobrados, porque sabemos que com Deus nenhuma batalha será perdida. O servo de Deus, ele não teme ameaça, ele não se esconde. O servo de Deus não espera uma crise para começar a orar, para começar a ter intimidade com Deus. Não. O servo de Deus, ele é fiel, mesmo estando dentro de uma cova. Mesmo estando dentro de uma cova, ele é fiel. Ele é fiel. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero agradecer por essa rica oportunidade na minha vida. Eu desejo de todo o meu coração que as irmãs tenham entendido o recado de Deus para nós nessa noite. Nós possamos nos alegrar apesar das adversidades que nós passamos. E assim eu volto a palavra aí para nossa irmã Cleides.